Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje eu falarei sobre a ferramenta OpenFire, uma ferramenta open source para comunicação corporativa. Então beleza pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta OpenFire, e essa ferramenta eu utilizei em uma das empresas que eu trabalhei. Eu precisei implantar um sistema de comunicação interna dentro da empresa. Na época se testou algumas ferramentas, nem todas as ferramentas que testamos ficou de agrado à gestão do hospital, mas a OpenFire foi uma ferramenta que acabou sendo escolhida por diversos fatores, questão de desempenho, questão de integrações, questão de gerência. Então foi uma série de fatores que nos levou na época a escolher essa ferramenta para a comunicação interna deste hospital. Vou mostrar para vocês um processo de instalação básico, porém já partindo do pressuposto de um AD. Então, em determinado momento da instalação eu vou comentar sobre a integração da ferramenta no AD. Vocês podem utilizar ela aí fora do AD, então tem que criar o usuário manualmente. Então, como o intuito dela já é ser um comunicador corporativo, tá tratando de uma corporação, né? Logo, tu tem pelo menos um Active Directory, né? Um AD, né? Como queiram chamar. De modo simplificado falando, ela pode ser substituto aí ao Skype, muito utilizado nas empresas, de forma até, dependendo da política de segurança, até indevido. Então, com essa ferramenta, tu consegues fazer com que a tua empresa passe a tratar a comunicação com mais segurança e com mais controle das informações que são compartilhadas. Então, uma vez que tu utiliza um serviço como Skype ou entre outros serviços, tu não sabe em qual servidor que está sendo hospedado aquelas informações. Então, com a instalação de uma ferramenta como o OpenFire, tu vai armazenar os próprios logs. Então, tu consegue ter o controle do tipo de informação que está sendo compartilhado. Então, o OpenFire é uma ferramenta aí de código-fonte livre, e ele é baseado na licença do Apache. Então, antes de começar o vídeo, vou falar sobre a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma nós temos ali alguns valores entre R$ 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então, caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou twittar quem tem conta no Twitter. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então, agora que conhece já a plataforma do apoia.se/Projeto Root, faça como Giselda Silva, Diogo Vieiro e o nosso apoiador VIP Bruno Silveira, que deixou o seguinte recado para vocês. Um dos pontos positivos que está no topo do canal é que é direto ao assunto, sem muita frescura de abertura nos vídeos. Alguns canais se preocupam mais com a abertura do que com o próprio vídeo. Esse foi o recado então do nosso apoiador aí, Bruno Silveira, o qual já faz parte do nosso grupo no Telegram. Então faça como o Bruno Silveira, torne-se VIP e faça parte do grupo do Telegram dos apoiadores VIP. Então beleza pessoal, vamos direto agora para o laboratório, onde eu vou mostrar para vocês a instalação do OpenFire e já deixar ele configurado com um AD. Então lembrando que eu já tenho um AD configurado, o qual foi mostrado inclusive um pouco sobre aquele AD no vídeo do GLPI, onde eu ingressei o GLPI no AD, e eu vou seguir o mesmo formato. Então eu vou instalar a ferramenta OpenFire e já ingressar ela no AD que já está instalado na minha infraestrutura. Se você não tem um AD, você vai precisar fazer uma modificação na hora de instalar, não tem problema. Ou você instala um AD ou você faz a instalação local. Eu vou apontar no momento ali onde tem que fazer esta modificação. Vamos para o laboratório. Então aqui eu coloquei sobre a ferramenta. Olá visitante, reunimos aqui informações sobre a ferramenta OpenFire,
que é um servidor de colaboração em tempo real, RTC, licenciado sob a licença Open Source Apache. Ele usa o protocolo aberto adotado para mensagens instantâneas, o XMPP, também é chamado de Jabber. Pode ser utilizado em ambientes corporativos para tornar a comunicação mais efetiva e armazenada com maior segurança. Também é possível utilizar uma gama diversa de plugins que trazem mais funcionalidades, como por exemplo, citamos a possibilidade de trazer salas de videoconferência. Antes de começar a fazer a instalação, vou comentar rapidamente o que nós precisamos instalar no servidor. Então nós precisamos ter algumas dependências instaladas, então eu coloquei ali, eu separei por instalação de dependências. Eu tenho ali até inclusive o banco de dados MariaDB ou MySQL Server, para que eu armazene as informações em banco de dados. Também eu preciso instalar o repositório Java, então eu coloquei ali o caminho para quem utiliza o Debian 9 para o pacote do Java 8. Depois de fazer a instalação do Java, aí sim eu vou criar o banco de dados e fazer propriamente a instalação do software OpenFire, tá? Então agora vamos para o laboratório, que esse vídeo vai estar bem interessante. Então primeiramente eu vou precisar logar como root nesse servidor, então vamos acessar como root e eu preciso descobrir o IP dele. Então IPA para descobrir o IP, e ele está com o IP 192.168.201.43. Então para que eu possa acessar ele via SSH pelo terminal, eu preciso liberar o acesso ao root. Então eu vou utilizar nano/etc sshd config. Vou localizar a palavra permite root login e vou colocar aqui para ele permitir login. Ctrl X sair, salvar e enter. E agora eu posso utilizar pelo terminal. Então vamos minimizar a janela, vamos abrir um terminal, vou maximizar e aumentar o tamanho da janela para ficar melhor para vocês. E vou utilizar agora ssh root @192.168.201.43. Vamos digitar a senha e agora nós estamos como root no nosso servidor. Como eu comentei, a instalação precisa de algumas dependências, então eu vou seguir aqui pela wiki para mostrar para vocês. Ele é uma ferramenta web, né? Mas ele não é necessário a instalação do Apache ou do Nginx, servidor web, porque ele vai rodar numa porta específica. Então isso aí no processo de instalação vocês vão notar que não vai ter a instalação do Apache. Então eu só preciso instalar algumas dependências para que ele possa ser instalado, e uma dessas é o próprio Java, e a partir do Java então ele vai abrir uma porta e aí eu posso então conectar via web nessa porta. Então as dependências aqui são essas aqui, então eu reuni tudo numa linha, vocês podem copiar e colar aqui no seu terminal e ele vai fazer a instalação para vocês. Vamos apertar Enter, ele está verificando aqui o tamanho, então lembrando que é uma ferramenta relativamente pesada, necessário alguns pacotes, e esses pacotes em geral eles são um pouco grandes. Confirmar aqui para ele fazer o download e instalar. Ó, inicialmente já vamos sair com 210 MB de espaço a menos no disco, isso só de dependência, fora o conteúdo da própria ferramenta. Vamos lá. Após fazer então o processo de instalação das dependências, vamos voltar na wiki. Eu preciso agora a questão do repositório do Java. Então o que eu vou utilizar aqui? Eu vou copiar essa linha onde ele vai criar o repositório do Java. Então vamos lá. Novamente vamos voltar aqui, vamos copiar essa segunda linha e vamos colar e apertar Enter. Vamos voltar na wiki, vamos copiar a terceira e última linha e vamos apertar Enter aqui no terminal. Caso apareça alguma mensagem de erro, verifique se todas as dependências estão instaladas devidamente. Principalmente eu vou circular aqui na wiki, principalmente essa dependência aqui, ó, ela é muito importante para que tenha sucesso neste momento. Então se não tiver essa dependência aqui, vai gerar um erro logo aqui. Agora que eu adicionei os repositórios, eu preciso então fazer um apt-get update e aí eu vou instalar já o Oracle Java 8 Installer. Ó. Eu reuni tudo numa linha só, ele vai dar o apt-get update, EE comercial e a apt-get install Oracle Java Installer. E aí depois nós vamos utilizar o Oracle Java 8 set default para ele manter então esta instalação como padrão. Então vamos lá, copiando, colando e apertando Enter. Então ele vai fazer esse procedimento, ele vai baixar do repositório que nós acabamos de colocar os pacotes necessários e fazer então o processo de instalação. Então vamos confirmar e apertar Enter. E aguardar agora
o procedimento terminar. Só está mostrando aqui uma tela de configuração do Java, a questão do licenciamento do Java, né? Como é um open source, ele só dá essa splash aqui para vocês. Então vamos clicar OK, Enter, e aqui ele pergunta se eu quero então aceitar os termos aqui, ó, configuração do pacote. Então preciso aceitar os termos, sim, então OK. Agora ele vai baixar o Java 8. Então é um pacote relativamente grande, o tamanho total dele é 177 MB, então é um tamanho aí considerável na hora de fazer a instalação. Então mais 177 megas aí, num total já quase 500 MB de espaço em disco ocupado, sem a instalação ainda do OpenFire. Então a questão de dependências desse software é que é um pouco extensa demais, mas justificada aí porque utiliza uma aplicação baseada em Java. Após fazer o download, então ele vai começar a fazer o processo de instalação e ele vai remover então o cache do download. Ao terminar, nós iremos voltar aqui na wiki e verificar que ele já fez então a instalação do Oracle Java 8 Installer e já deixou ele como padrão. Então, já que eu instalei as dependências, que são os pacotes principais lá em cima, as primeiras dependências e o Java, eu preciso criar um banco de dados. Eu deixei como exemplo aqui para vocês um banco de dados chamado OpenFire com o usuário OpenFire. Na verdade, vocês vão criar o banco de dados que vocês quiserem, aí não precisa ser com este nome, mas para simplificar a instalação eu deixei desta maneira. O nome do banco de dados é OpenFire e o usuário vai ser OpenFire. Então eu vou utilizar aqui o MySQL menos o root menos p para ele entrar no MySQL. Como ele está sem senha como padrão no Debian, eu só aperto Enter e ele já entra no MariaDB. Eu já expliquei essa questão aqui do banco de dados MariaDB em outros vídeos. Quem não tem acesso ao root do MariaDB ou do MySQL, verifique ali o vídeo que eu ensinei a resetar a senha do banco de dados. Então vamos lá, para criar o banco de dados, eu vou utilizar aqui o Create Database e aí o nome do database que vai ser OpenFire. Vou apertar Enter. Então, novamente, ele apenas confirmou que criou. Agora, eu vou copiar essa segunda linha para ele criar um usuário chamado OpenFire e dar permissões para esse OpenFire através do localhost identificado pela senha segura. Então, lembrando novamente, coloquem uma senha segura. Ali é só um exemplo para que vocês não coloquem senhas do tipo admin 123. Então, coloquem uma senha mais segura. Então, vamos apertar Enter. Ele vai então criar este usuário e dar garantias. Então, ele vai dar privilégios a este usuário com a senha segura. Então, depois é só sair do banco de dados. Ao sair, ele retorna para o shell e eu posso fazer a instalação da ferramenta. Então, nessa etapa, eu vou fazer o download da última versão da ferramenta. Vocês podem consultar no site oficial. Vamos entrar aqui no site oficial e verificar qual é a última versão, 4.2.3. Na wiki, eu coloquei o link para baixar a versão 4.2.3. Então, sempre verifiquem as últimas versões. Nesse caso, a última versão que foi lançada recentemente é esta aqui, 4.2.13. Então, vamos copiar esse wget e vamos colar ele no nosso terminal. Não tem problema que está no root, tá? Não tem problema que isso aqui depois nós poderemos apagar. Então, vamos lá, vamos fazer o download. Então, é uma ferramenta relativamente pequena o download dela. Ela tem aí aproximadamente 22 MB. Então, a ferramenta é bem menor do que as dependências. Porém, depois de instalado, né, claro que o servidor vai ocupar um pouco mais de espaço, né? Até mesmo por questões do próprio banco de dados, das informações que forem colocadas lá dos teus usuários. Se for fazer envio de foto, documento, então ele tem a possibilidade de armazenar localmente. Então, tudo isso aí são configurações que tu tem que tomar cuidado na hora de configurar o OpenFire. Então, tu poderia botar num storage ou armazenamento externo, enfim, poderia botar em outro lugar, mas por padrão ele salva localmente. Nós fizemos aqui o download da ferramenta e ele ficou com este nome aqui, ó. OpenFire _ 4.2.3.deb, e aí está o tamanho dele aqui. Bom, agora eu preciso então
usar o dpkg-i para instalar esta ferramenta. Então vamos lá, dpkg-i OpenFire, né, o nome do arquivo .deb. Bom, ao apertar Enter, então ele vai descompactar o OpenFire. Ele vai dar alguma mensagem aqui de alerta, não se preocupem porque nós vamos corrigir isto com esse apt-get-f install. Então ao fazer esse procedimento, ele vai verificar se existe alguma dependência que faltou fazer a instalação. Então ao apertar Enter, ele vai verificar e se estiver tudo ok, está tudo instalado conforme tem que ser instalado. Próximo passo, eu preciso agora iniciar o setup. Geralmente essa etapa é aquele primeiro setup, a grande maioria das ferramentas tem esse pré-setup inicial. Para facilitar a instalação se criou setup através da página web, para evitar de ter que fazer isso em arquivos de configurações. Então a maioria das ferramentas trazem uma interface, digamos que facilitadora, para que o usuário, para que o administrador do sistema possa, através de uma interface web, fazer a administração e a configuração dessa ferramenta. Então lembrando, como eu comentei com vocês, eu preciso startar o OpenFire e ele vai trabalhar na porta 9090. Então eu vou acessar ela no navegador, então no protocolo HTTP, o IP do meu servidor, se eu não tiver um DNS com um nome, 2.9090. Primeiro eu preciso startar esta ferramenta. Se vocês utilizarem aqui um extra, o netstat-n, vocês vão listar as portas que estão sendo executadas. E se vocês voltarem lá em cima, vocês vão ver que tem a porta 3306, que é a do MySQL, a 22, que é a do SSH, e depois tem ali a 9090, tá? Então, porque quando eu instalei, ele já levantou os serviços. Para ter certeza que está tudo ok, então vamos lá, vou copiar aqui para dar um Start. Ele já está utilizando o Java 8, ele já aponta aqui que está utilizando o Java 8 e Starting OpenFire. Então, se eu voltar agora aqui o netstat-an, vocês vão consultar que a porta 9090 está ali em Listen, né? Agora eu preciso abrir no meu navegador o IP do meu servidor 2.9090. Então vou abrir aqui do ladinho 92.168.203.2.9090. Ao apertar Enter, então ele vai abrir esse setup, ó. Então OpenFire Setup. Eu preciso fazer este setup aqui para ele configurar a ferramenta de acordo com o que eu preciso. Então deixa eu fechar aqui essa página aqui, eu não vou utilizar mais, e ficar apenas com a wiki e essa página aqui. Então eu listei aqui na wiki os padrões que vocês vão precisar utilizar, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês e caso vocês tenham dúvida vocês possam dar uma consultada aí diretamente na wiki, tá? Mas é bem simples aqui. Essa primeira tela é intuitiva, tá mostrando aqui a escolha do idioma. Então inicialmente ele vem com os menus em inglês, a ferramenta está em inglês nesse momento, mas se eu selecionar o idioma português brasileiro e clicar em Continue, ele vai então alterar para o português, já lembrando que já ficou em português. Então primeira etapa, a escolha do idioma. A segunda etapa do pré-setup, ele vai fazer algumas perguntas do servidor. Então ele vai perguntar aqui o domínio, o FQDN, a porta de console para o admin, a porta segura para o admin, que seria o HTTPS, né? Ao invés de trabalhar na porta 443, ele vai trabalhar na porta 9091. Eu posso ainda criar uma criptografia, tá? Se eu quiser criptografar os dados, é muito importante para a segurança, mas não vai ser o nosso caso nesse momento. O domínio, vocês vão colocar o domínio de vocês. No meu caso, eu vou deixar como Debian, que é o nome do meu servidor. O meu FQDN também vai ficar Debian, então deixa eu só mostrar na wiki aqui para vocês. Então aqui, ó, configure para o nome do host ou domínio. E aqui embaixo é o nome do host. E a porta 9090, 9091 e não precisa senha aqui na hora de criptografia. Essa parte aqui vocês podem deixar padrão e vamos clicar em continuar. Nessa terceira parte é muito importante vocês fazerem uma escolha. Eu vou utilizar aqui uma conexão para um banco de dados hospedado em outro servidor, eu poderia, ou esse banco de dados está no mesmo servidor. Então se está no mesmo servidor é banco de dados interno. Se está em outro servidor, se é um host na Amazon, no Google, na DigitalOcean, em qualquer outro
ou até no computador do lado, aí então é uma conexão padrão do banco de dados que eu vou conectar com outro servidor. No nosso caso, eu vou utilizar aqui a opção banco de dados interno, porque ele está no mesmo servidor que nós estamos instalando a ferramenta OpenFire. Então eu mantenho esta opção selecionada e apenas clico em continuar. Nessa parte aqui, na quarta parte, é a parte mais importante desse setup. Tá? Até ali nós apenas acompanhamos. Aqui sim eu preciso fazer uma escolha. No caso, se eu quiser utilizar numa empresa ou até mesmo numa residência que não tenha um domínio, um AD, um Active Directory, eu preciso escolher a opção padrão, que já vem selecionado. Mas qual é o problema de utilizar nessa opção? Eu vou precisar cadastrar usuário a usuário no OpenFire. Então eu posso utilizar essa opção. Se não tem AD, eu vou utilizar essa opção. Mas se eu já tenho à disposição um AD, se eu já tenho um servidor onde eu tenho um domínio, né, um servidor de diretórios, então eu vou utilizar a última opção, que é a servidor de diretórios LDAP. Nesse caso, eu vou marcar essa opção porque eu possuo um AD instalado, então eu vou utilizar essa opção. Por que eu preciso utilizar essa opção? Porque aí, quando o usuário quiser trocar a senha do OpenFire, basta ele trocar a senha no AD, lá no Windows, lá no logon dele. Automaticamente troca a senha do comunicador dele. Imagina tu ter que ficar trocando a senha do usuário no AD, a senha do usuário no OpenFire, a senha do usuário no GLPI, a senha do usuário no OCS. Então, por isso que as ferramentas se integram, para que tu tenha uma base única de usuários. Isso facilita não só a administração, mas também a questão da segurança da informação. Tá? Então, quem administra aí servidores sabe muito bem que a parte mais preciosa das informações é o controle de acesso. E como que tu garante um melhor controle de acesso aos teus usuários? Fazendo um AD para integrar vários e diversos serviços ao redor do AD. Por isso é a funcionalidade aí de um Active Directory. Nesse caso eu posso utilizar um Active Directory da Microsoft ou o OpenLDAP aí, utilizado por diversos outros serviços. Então eu vou clicar em continuar. Aqui eu vou precisar configurar a minha conexão com o meu Active Directory. Então eu vou precisar selecionar o tipo de servidor. Então aqui eu tenho Active Directory, ou OpenLDAP, ou outro desconhecido. No nosso caso aqui é o AD, é o Active Directory. Então eu vou clicar nessa opção e o host. Bom, no nosso caso eu já tenho um host que é o meu AD. Ele está nesse IP aqui, o 92.168.201.47 é o meu AD. A porta é a 389, é a porta padrão do protocolo LDAP. A minha DN base, então deixa eu voltar aqui para não fugir muito do que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então eu já estou aqui, ó, minha DN base. Na DN base eu vou precisar configurar o meu domínio. Então aqui é Domain Controller, empresa DC igual local. Então DC quer dizer Domain Controller. Então no meu caso o meu AD, o meu domínio, ele é empresa.local e ele é representado na base DN como DC igual empresa, vírgula DC igual local. Então, no caso de configurações de integrações de ferramenta, tu nunca vai colocar empresa.local, tu vai colocar DC igual empresa, vírgula DC local. Prestem bem atenção na hora de integrar as ferramentas. Então, copiar e colar aqui. A autenticação agora aqui é a DN Administrator. Aqui eu coloquei também no formato de domínio. Então é domínio barra usuário. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Como é que eu vou preencher no meu DN Administrator aqui? Eu vou colocar empresa, maiúsculo, administrador, que é o meu usuário que tem permissões de administrador no meu AD. Por que eu preciso ter um usuário de administrador aqui? Porque essa configuração ela precisa fazer uma leitura da base de usuários. Se eu colocar um usuário sem essa permissão, a ferramenta não vai conseguir colocar os usuários integrados aqui. Então, não necessariamente precisa ser o nome administrador. Poderia ser, por exemplo, Diego.Costa. Desde que o usuário Diego.Costa tenha um perfil de administrador nas propriedades e grupos do usuário. Lembrando, eu coloquei administrador aqui para facilitar o entendimento para vocês entenderem que tem que ser um usuário que tenha perfil de administrador no AD, tá ok?
Aqui não é um administrador da ferramenta, é um administrador do AD, para ele poder listar os usuários. Obviamente que eu preciso então digitar a senha deste usuário no AD. Se eu não colocar a senha, não vai funcionar. Vamos voltar aqui na Wiki e aqui, ó, a senha do usuário. Eu vou precisar fazer testes aqui, ó. Então o botão é testar e salvar, continuar. Só que vai ser repetido 3 vezes esse teste. Então eu botei aqui 3 vezes testar, salvar e continuar. Então primeira coisa aqui, ó, testar configurações. Então está aqui nesse cantinho. Eu vou clicar em testar configurações. Ele vai testar e vai verificar se está tudo ok a conexão. Bom, se der com sucesso, significa que a conexão da ferramenta OpenFire com o AD foi realizada com sucesso. Caso dê alguma mensagem de erro, verifique a tela anterior. Deixa eu fechar aqui. Verifique as configurações aqui do nosso servidor LDAP para ver se não está faltando alguma coisa ou se está com alguma informação incorreta. Até mesmo poderia ser o usuário. Por exemplo, eu vou botar um usuário que não existe, vou testar a configuração, ele vai dar um erro. Ó. Então, erro autenticado com o servidor LDAP. Verifica as credenciais fornecidas. Por quê? Porque não existe esse usuário aqui. Então você tem que tomar cuidado na hora de preencher as informações. Testou aqui, apresentou essa mensagem de sucesso, tá ok. Então clique em fechar, salvar e continuar. Na próxima tela, ele vai mostrar as opções de mapeamento de usuário, então são as configurações de perfis. Vocês podem modificar conforme a estrutura do AD de vocês. No meu caso, como um AD está configurado de maneira bem simples, eu não preciso modificar nada nessa estrutura. O intuito aqui não é mostrar a configuração do AD na ferramenta OpenFire, é simplesmente integrar ela. Do jeito que está o meu AD hoje, a configuração padrão da ferramenta me atende. Se você tem um AD bem personalizado, talvez essa parte aqui você vai ter que dar uma modificada. Se o seu AD tiver diversas restrições, enfim, cada setup de AD, né, vai definir aqui o setup que você vai ter que fazer no mapeamento de usuários. Então aqui nesse caso eu só preciso baixar aqui a tela e clicar em testar as configurações. Testar as configurações e aqui ele tem que dar essa telinha aqui. Caso apresente uma mensagem de erro, você sabe que está errado. Então aqui ele está trazendo aqui o nome do administrador e o resto não é importante para mim. Então eu vou clicar em fechar e vou clicar em salvar e continuar. Nesta tela aqui são mapeamentos de grupo, da mesma maneira. Então aqui também eu preciso configurar conforme o meu AD. Se o meu AD está setado de uma maneira bem simples, eu não preciso mexer em nada aqui nessa tela. Só preciso clicar em testar as configurações e ele vai trazer aqui as informações de usuários administradores, de usuários, de grupos, e eu só preciso clicar em close e vou clicar em salvar e continuar. Nessa última tela eu preciso então adicionar um administrador do OpenFire. Então aqui pode ser um usuário qualquer. Então eu posso adicionar, por exemplo, um usuário administrador e vou clicar em adicionar. Ó, então ele listou aqui, mas eu posso colocar também mais de um administrador do OpenFire. Por exemplo, eu tenho um usuário que é da TI, por exemplo, ele vai ser um administrador do OpenFire. Então eu vou colocar aqui o Diego.Costa, que também é um usuário do meu AD, e vou clicar em adicionar. Ó, tá aqui, ó, Diego.Costa é administrador. E se eu colocar um usuário que não existe, por exemplo, teste 123, existe? Ó, não existe nenhum usuário informado ou o usuário informado não foi encontrado. Então, só vai poder adicionar usuários administradores dos quais estão no AD. Ele não vai ter um administrador local à ferramenta, é simplesmente os usuários que são do AD. Feito isso, eu vou clicar em continuar. Ao clicar em continuar, então, ele vai dar o setup concluído e então vai exibir o botão de logar-se na console de administração. Então tá aqui, clicando uma vez, ele já abriu então a console de admin do OpenFire. É claro que eu preciso colocar as credenciais aqui para poder usar a ferramenta. Então no nosso caso eu vou utilizar o usuário administrador com a senha do administrador. Ao apertar Enter ou clicar em Login, ele vai então abrir a ferramenta. Eu posso então administrar o OpenFire. Tá ok, pessoal? Essa aqui é a parte mais da instalação da ferramenta. Então, se vocês notarem, eu consigo agora vir em usuários e grupos, ó, usuários/grupos, e eu consigo verificar os meus usuários
do meu AD. Então lembrando que com estrelinha é administrador, ó. Então aqui ele vai dizer se é administrador ou não. Tem estrelinha, ele é administrador. Então eu consigo ver diversas funções agora aqui dentro da interface do meu OpenFire. Então, começando pela guia servidor, eu tenho as configurações do servidor, propriedades do sistema, idioma e o fuso horário, cluster, listagem de cache, banco de dados, logs, configurações de e-mail, SMS, Security Audit Viewer, ou seja, eu consigo fazer uma auditoria no OpenFire, no meu servidor. Eu também consigo ainda trabalhar com usuários e grupos, então dentro de usuários / grupos, eu tenho aqui usuários e os grupos, ó. Então eu tenho meus grupos aqui que ele está buscando do meu Active Directory, que nós colocamos lá no processo de instalação. Então eu posso pesquisar para o usuário, por exemplo, eu tenho um usuário chamado Diego, vamos ver, ó, Diego não encontrado, mas e Diego Costa eu tenho? Ó, Diego Costa eu tenho, então ele trouxe aqui as informações do meu usuário administrador. Então o nome do usuário é Diego Costa, o status dele no OpenFire agora no momento é offline, ele é administrador? O nome dele é Diego Costa, o e-mail não foi configurado, não está sendo exibido o e-mail dele, foi registrado no dia 27, que é hoje, 27/7/2018, e o grupo ao qual ele pertence, TI. Tá? E todas as informações aqui ele buscou lá do meu AD. Por isso a importância de integrar a ferramenta. Eu consigo apagar o usuário? Não consigo. Ó. Não permitido. O sistema de conta de usuário está somente leitura. Então eu não consigo nem apagar um usuário e nem criar um usuário. Se eu quiser criar um usuário, eu consigo? Não consigo também. Não tem como criar um novo usuário. Não permitido. O sistema de conta de usuário está somente leitura. Então ele só consegue buscar o que está lá no AD. Se tem um usuário no AD, ele vai aparecer aqui. Tá? Não tenha dúvida que ele apareça aqui. Tenho agora as sessões aqui também, que eu consigo acompanhar as sessões do cliente. Quem tiver conectado vai aparecer aqui. Então ele vai ter a lista de sessões. Eu tenho algumas sessões do servidor, tenho sessões de componentes, então são opções mais avançadas. Eu tenho algumas ferramentas aqui, enviar mensagem, então eu consigo enviar para todos os usuários online, ó, aqui que eu comentei com vocês. Eu posso fazer isso através da parte administrativa da ferramenta ou através do próprio Spark. Eu posso mandar uma mensagem para todos, desde que estejam online. Eu posso criar conferências, então eu posso criar uma sala de conferência e aí as pessoas conseguem interagir dentro da sala. Então aqui eu posso criar a questão do ID da sala, vai ser então o nome que eu colocar aqui, @conference.debian, que o Debian seria o nome do meu host, o ID da sala, o nome da sala, a descrição, número máximo de ocupantes. Aqui eu posso definir quantos ocupantes podem entrar na sala e mais algumas outras funções, até senha. Eu posso criar uma sala com senha, tá? Então eu posso colocar algumas particularidades aqui em cada sala. Aqui eu também tenho plugins. Aqui é um menu onde vai mostrar os plugins que estão instalados, e no nosso caso, como nós acabamos de instalar a ferramenta OpenFire, não tem nenhum plugin instalado. Então nós temos aqui a aba plugins disponíveis, e aqui sim vai ser exibido para vocês uma gama de plugins que vocês podem instalar no software. Então cada um deles faz uma função. Obviamente podem ser feitas aí integrações com o protocolo de VoIP, como o Asterisk, ou até mesmo para fazer videoconferência com o OpenFire Meetings. Enfim, tem uma porção de plugins aí disponíveis para vocês utilizarem no software OpenFire. Agora eu vou mostrar como que se conecta no OpenFire. Bom, eu tenho aqui o meu servidor. Eu posso utilizar através, então, de uma ferramenta cliente para fazer a conexão. Então, no nosso caso, eu vou utilizar o Spark. Tá? Eu já deixei o Spark na minha máquina instalado e eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o cliente. Eu preciso colocar aqui o nome do usuário, então eu vou colocar aqui Diego.Costa, que é o meu usuário que vai logar, a senha do Diego.Costa. O domínio, aqui eu vou colocar ou o IP do servidor, ou no nosso caso vai ser o nome num DNS, mas eu posso colocar apenas aqui o IP, 192.168.201.43. Esse aqui é o IP do meu servidor.
Como eu já sei que vai dar um erro se eu tentar conectar, eu vou conectar aqui, ó, login. Vou clicar em login e ele vai apresentar uma mensagem de erro aqui, ó. Ele não conseguiu verificar o certificado. Então o que acontece? Como nós não estamos utilizando certificado, então nós vamos precisar fazer aqui, ó, clicar em avançado e marcar a opção de aceitar todos os certificados e desabilitar certificados hostname, verificação de certificados. Então eu vou marcar essas duas opções aqui e vou clicar em OK. Ao clicar em OK, agora sim eu posso clicar novamente em login. Agora sim ele vai então logar no meu servidor e aqui está o Spark já funcionando. Então aqui eu tenho como se fosse um MSN, digamos assim, e onde eu tenho aqui o meu online ou Skype, como queiram chamar, né? Então eu tenho aqui, eu estou disponível para conversar online, ausência estendida, ao telefone, não incomode, invisível, ou posso botar uma mensagem de status ou editar as mensagens customizadas, né, as mensagens personalizadas. Bom, essa aqui é a janelinha, deixa eu maximizar aqui, ó, essa aqui é a janelinha do Spark, tá? Então aqui, é claro que está um pouco pequeno aí para vocês enxergarem, mas ele parece muito aí a tela do MSN antigamente. Não se peguem ao design da ferramenta em si, tá? Mas a funcionalidade que ela traz para vocês. Então vocês veem aqui, ó, eu tenho a lista de contatos, as conferências, ó, eu posso buscar ou criar uma sala, por exemplo, teste 1, 2, 3, tá? Eu vou criar essa sala e agora eu estou numa sala de conferência aqui ao lado. Então se tivessem mais pessoas aqui, elas iriam ser listadas uma embaixo da outra. Eu poderia clicar duas vezes numa outra pessoa e falar em private, né, em privado com essa outra pessoa, ou colocar aqui a mensagem diretamente para todos na sala. Então, por exemplo, oi, ó, a mensagem é exibida ao canto esquerdo e no canto direito são as pessoas que fazem parte dessa sala de conferência. Tá? Se eu sair da sala, obviamente, vai permanecer. Se outras pessoas entrarem, vão poder ter acesso ali à mesma sala. Então, deixa eu fechar. Contatos. Aqui são as pessoas que estão disponíveis. Então, eu tenho aqui tanto a aba de contatos aqui em cima, ou então os outros contatos aqui embaixo, aqui, parte de busca. Eu posso clicar aqui em contatos e mostrar usuários offline. Aqui no caso eu não tenho nenhum contato, tá? Então eu posso adicionar um contato e eu posso clicar na opção aqui de nome do usuário, por exemplo, administrador. Administrador, e ele é meu amigo, por exemplo, eu posso criar até um novo grupo. Eu vou colocar o administrador, ó. Ficou pendente lá para o administrador uma solicitação de amizade. Quando o administrador logar, ele vai receber esta solicitação. Então vamos fazer o seguinte, vamos deslogar, vamos sair, então arquivo sair, e eu vou logar agora com o administrador. Então vamos lá. Então ao invés de Diego.costa, vou botar administrador e vou logar com a senha do administrador. Notem que agora veio uma requisição para o administrador. O Diego Costa mandou então um convite, ó, permitir Diego.costa que adicione você à lista dele. Ó, qual a lista? Sim, ó, eu tenho aceitar, perfil e rejeitar. Se eu clicar em perfil, ele vai mostrar aqui as informações de contato, tá? Como o e-mail, o endereço, que o perfil eu consigo ver mais informações ainda, ó. Então notem que isso aqui tudo ele vai trazer lá do AD, essas informações todas. Então vou clicar em fechar, fechar e aceitar. Notem que agora Diego Costa está ali, ó, como pendente. Por quê? Porque o Diego Costa agora tem que aceitar essa solicitação. Vamos lá então, logout, vou logar novamente, só que agora como Diego.costa novamente, com a senha do Diego.costa, eu consigo agora permitir que o administrador também me adicione na lista dele. Então vamos aceitar, agora sim o administrador está aqui, ó. Só que ele está offline, então notem que se o administrador está offline, eu preciso fazer com que ele logue. Então se eu, em sessões eu verificar aqui, ó, que tem o Diego.costa, está utilizando o recurso Spark, que é o cliente, ele está no modo local, está autenticado, está utilizando uma conexão através de SSL porque vem do cliente, e está conectado. E aqui está o IP e a prioridade dele. Tá? Eu posso até inclusive desconectar a pessoa daqui, ó. Se eu quiser que o usuário se desconecte e ele não desconectou, eu posso clicar aqui e matar a sessão. Ó. Ok, ó, ocorreu um erro, sua conexão foi fechada.
Então eu desconectei o usuário. Se eu posso ir lá e conectar novamente e logar novamente. Então o usuário Diego Costa com a senha do Diego Costa. Conectei novamente. Ele provavelmente vai exibir aqui agora. Claro que eu tenho que atualizar, tenho que dar um refresh na página, ó, atualizar a cada 10 segundos. E ele já mostrou ali que está o Diego autenticado, né? Está conectado. Eu vou abrir outro Spark agora e vou conectar com o administrador para vocês verem a interação que existe. Administrador e a senha de administrador. Feito isso, agora eu estou com as duas contas logadas. Ó. Então, inclusive isso eu posso configurar no meu software, né, no meu servidor do OpenFire. Eu posso configurar que apenas uma conta por IP pode logar. Notem que ali está o cliente, está o mesmo IP. Ó. Tá? Então, eu posso configurar isso por questões de segurança. Mas no caso agora, eu estou com os dois conectados ao mesmo tempo. Então, se eu clicar duas vezes no Diego Costa, vai abrir uma outra janelinha aqui e eu posso, o administrador, conversar com o Diego Costa. Então, ó, abriu uma janelinha. Lá para o administrador tem a janelinha do administrador e aqui para o Diego Costa também. Olá. Então agora o administrador e o Diego Costa estão trocando informações. Notem que na janela do chat eu tenho aqui a opção de clicar uma vez e ver o perfil, nesse primeiro botão. Eu posso clicar aqui e convidar para uma conferência. Eu posso enviar um arquivo para o usuário, então eu posso fazer um upload de um arquivo para o usuário. Tá? É claro que eu estou usando Linux, então aqui essa tela aqui ela não tem um design muito agradável, mas no cliente para Windows é igual para o Windows. Então, por exemplo, eu vou mandar o arquivo instalar OpenFire, então vou selecionar o arquivo e clicar em OK. Ó. A pessoa tem a possibilidade de aceitar esse arquivo. Aceitou, tá lá, ó, tá enviando um arquivo para o usuário. Nesse momento eu posso abrir ou abrir a pasta. Se eu clicar em abrir, ele vai abrir então o arquivo .txt. É claro que se eu tiver um leitor de TXT no meu computador. Caso eu queira abrir a pasta, eu posso clicar em abrir a pasta e ele vai abrir a pasta do arquivo. Eu posso ainda mandar uma imagem, então eu tenho aqui enviar uma imagem de desktop. Ó. Então eu quero mandar uma imagem, ó, ele mandou um print screen, vou selecionar aqui e vou mandar. Ó. Então ele já manda um print screen direto para a pessoa. Tá aguardando o administrador, tem que aceitar também. Ó. Aceitou, está enviando, é claro que está em rede local, está tudo localmente, então eu posso ainda abrir a imagem ou exibir ela na pasta também. Então essas informações aqui que eu falo para vocês que vocês possam ter controle, ó, vocês vão ter controle. Ó. Eu posso ainda clicar aqui nesse cadeado e ele vai habilitar criptografia. Isso aqui é bem interessante para quem quer manter aí a criptografia de ponta a ponta. Ó. Então eu vou clicar aqui, vou habilitar a criptografia. Agora eu estou utilizando todas as informações no formato criptografado, ou seja, as pessoas que não estão nessa conversa não vão conseguir ver o log, nem se fosse o administrador do servidor que não tivesse aqui. Claro, no nosso caso é o administrador com o Diego Costa que está conversando. Se o usuário, o administrador, quiser ver a conversa, ele vai conseguir. Se o usuário, Diego Costa, quiser ver a conversa, ele vai conseguir. Mas se um usuário chamado João, por exemplo, quiser abrir a conversa, não vai conseguir enxergar. Tá? Então ele está habilitando criptografia aqui de ponto a ponto. Tá? Eu consigo ainda verificar algumas informações de conferência, criar sala, plugins, instalar plugins. Então essa aqui é a ferramenta no modo mais básico de utilizar a ferramenta OpenFire, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco extenso. Coloquem aí nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre a ferramenta OpenFire, porque se tiver bastante comentário aí sobre algumas coisas interessantes que vocês gostariam de ver, eu me proponho a fazer um novo vídeo aí para vocês. Essa é uma ferramenta aí que na época que eu utilizei, eu coloquei ela integrada junto com alguns gateways, que é um plugin que tem ali, para que as pessoas que tivessem conta, por exemplo, no Google, pudessem logar com os seus e-mails do Google e puxar suas listas de contatos. Né? Foi necessário na época e nós acabamos utilizando aí, ao invés de usar o antigo Hangout para fazer as conferências. Na verdade, esse software ele foi utilizado para substituir um programa de videoconferência que existia. Então nós utilizamos a ferramenta OpenFire e através do AD todos os usuários acabavam tendo acesso
a essa ferramenta, fazendo aí a comunicação interna da empresa fluir, tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da ferramenta. Um abraço a todos e valeu!